capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Boa noite. Boa noite. Bom, para começar, eu acho que não sei se todos sabem o significado de bem-aventurados, né? Às vezes a gente lê e a gente acaba não interpretando direito o significado que quer dizer, né? Então eu fui procurar sobre as bem-aventuranças, né? O que será que é a gente ser bem-aventurado? E a bem-aventurança é a felicidade eterna, né? Então, nós sermos bem-aventurados é nós termos a felicidade eterna dentro do nosso coração, né? A felicidade completa que a gente busca. E aqui é o Sermão da Montanha, onde Jesus se reunia com as pessoas e ele passava essas regrinhas básicas do comportamento humano, né? Esse comportamento que a gente tem entre nós, né? Que é tão necessário. E isso foi há mais de 2000 anos. E até hoje a gente discute ainda isso, porque a gente ainda está em evolução, né? Evolução moral. Então, nesse sermão, Jesus já falou das 8 regras básicas que a gente precisa, né, ter para a gente ter essa aventurança que ele fala, que é essa felicidade, essa paz de espírito. São 8, né? Eu vou falar dos brandos e pacíficos de hoje, outros a gente já falou em outras palestras, né? Os pobres de espírito, o William falou semana passada dos puros de coração. Então, se nós seguirmos essas 8 regrinhas, né, que Jesus passou, que a gente tem no Evangelho, aí a gente pode dizer que a gente está na felicidade completa. É difícil, né, a gente ter os 8 completos dentro do coração, né, e colocar em prática todo dia, né, todos esses ensinamentos. Então, especificamente falando dos brandos e pacíficos, o que seria uma pessoa branda e o que seria uma pessoa pacífica, né? O brando está assemelhado com a mansidão, a calmaria, a tranquilidade, né? Isso é uma virtude. Então a gente pode imaginar assim, uma pessoa branda, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, né? Apática. Não, pelo contrário. Por ser uma virtude da pessoa, isso torna que a pessoa seja uma pessoa forte, né? Então vamos assemelhar o brando como sendo uma pessoa forte, né? Que aceita, que recebe as coisas e consegue passar por aquilo com resignação. Né? E o pacífico é a passividade, né? É a paz no coração que a gente tanto busca, né? Não tem nada mais gostoso do que a gente poder deitar no travesseiro com a consciência tranquila e ter a paz de espírito, né? Então, como eu disse sobre os brandos, para a gente associar com um homem forte, né? Com uma personalidade forte, o que seria para Jesus, né? Um homem forte, né? Então aqui eu coloquei 5 coisinhas, né? Que é importante. A primeira é ter uma postura de profundo respeito ao outro. Isso a gente nem precisa comentar, né? O respeito, ele está acima em todos os nossos relacionamentos, né? Seja na amizade, seja no relacionamento entre pais e filhos, irmãos, marido e mulher. O respeito, se a gente conseguir colocar em prática isso todo dia, respeitar o próximo, né? A gente é considerado um homem forte, brando, né, aos olhos de Deus. Então a gente está dentro das regrinhas que Deus espera da gente. Ter controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. Aí quem estava semana passada, na palestra do William, viu sobre a importância da gente ter o controle do nosso pensamento. A gente sabe que, né, a gente não é perfeito ainda, às vezes vem aqueles pensamentos negativos, ruins, mas a gente tem que ter o livre-arbítrio, né, e ter a noção de que aquilo não é benéfico e afastar esse pensamento, né, e jamais executar o que a gente pensa, né. Lembra que tinha aquelas 3 fases, né, aquele que faz a coisa errada, aquele que não pensa e aquele que pensa, mas ele sabe que está errado e afasta. Então a gente ter esse controle é justamente isso, porque às vezes quando a gente age por impulso, a gente geralmente usa a palavra, né? Então a gente fere alguém com a palavra, é rude, é grosseiro. E uma palavra dita, como já dizem, né? Dói mais que um tapa na cara, né? Porque às vezes a gente pede desculpa, mas aquilo fica martelando na cabeça. Então a gente ter controle, né, da situação, não agir sob impulso, porque agindo na impulsividade a gente acaba magoando as pessoas e falando palavras rudes, ali, grosseiras na hora. O terceiro é conseguir perdoar. Também é outra coisa difícil, né? Isso é só um dos temas, né? De ser brando, né? A gente tem 8 lá. Então, realmente, perdoar, às vezes a gente fala, eu te perdoo. Às vezes
coisa da boca para fora. O perdoar tem que ser do nosso coração mesmo, né? De perdoar a pessoa, se colocar no lugar do outro, porque a gente sabe que da mesma forma que a gente tem que perdoar, a gente também precisa ser perdoado, né? A gente também comete falhas e precisa do perdão também. Se defender sem vingança, né? Então não é que a gente tem que aceitar tudo que vem pra gente, a gente tem que se defender sim, mas não pagar com a mesma moeda, né? É aquela, eu vou pagar com a mesma moeda. Não, a gente recebeu mal de alguém, alguma coisa que não foi boa pra gente, não vamos retribuir com mal, senão vira uma bola de neve, né? Eu retribuo com mal, depois ele faz de novo. Então a melhor forma é a gente agir com o bem, né? Sabe aquela situação que vem uma pessoa, fala um monte de coisa, te xinga, fala, né, discute e tal, e você simplesmente, não, tudo bem, né? Não responde à altura. Aquilo quebra a pessoa, né? A pessoa fala, nossa, eu falei um monte de coisa e ela nem argumentou, nem discutiu comigo. Então a gente não revidar na mesma moeda, né? Simplesmente não revidar, você deixar que a vida mostre para a pessoa que ela está errada, que ela tenha a consciência de que ela fez alguma coisa errada. E o último se assemelha com esse, né? Não responder o mal com o mal. A gente responder sempre o mal com o bem, né? E aí do Pacífico, a construção de um mundo de paz exige o abandono de algumas frases, né? Então a gente tem a paz de espírito, a gente precisa abandonar essas 4 frases aí que às vezes a gente usa como uma válvula de escape, né? A gente comete alguma coisa, aí fica fácil a gente usar uma dessas frases, né? É mais forte do que eu, né? Você fez alguma coisa, mais forte do que eu. Nada mais forte do que a gente, né? A gente tem que ter o nosso próprio controle, orar e vigiar, né? Ser sempre vigiar os nossos pensamentos para a gente não ter que utilizar, eu fiz isso porque era mais forte do que eu respondi, né? Eu fui grosseiro. Não é mais forte do que a gente tem que ter a consciência de que nós temos controle dos nossos impulsos, né? Quando me dou conta, a besteira já está feita. Também, a gente também já fala isso, né? Quando eu vi, já foi. Não, então vamos ver antes de acontecer, né? Vamos prevenir do que é melhor prevenir do que remediar. Depois remediar é bem mais difícil. Então vamos acompanhar antes os nossos pensamentos, as nossas ações com as pessoas. Eu às vezes fico fora de mim e não consigo me controlar. Então são essas frases que às vezes a gente utiliza no dia a dia, né, para justificar alguma coisa, né? Então esses tipos de frases a gente tem que eliminar. A gente tem que ter o controle sim dos nossos pensamentos, das nossas palavras que a gente utiliza com as pessoas, porque como eu disse, né, uma palavra dita às vezes magoa muito mais do que um tapa, né? E aí, desse assunto de ser brando, de ser pacífico, né? Tem uma historinha bem curtinha, né? A parábola dos cães, que um índio, né? Ele era muito inteligente, né? De sabedoria. Ele estava conversando com uma pessoa e ele falou assim para a seguinte pessoa: olha, dentro da gente, a gente tem 2 cachorros que moram dentro da gente e eles vivem em constante conflito, né? Só que a gente tem que saber ouvir, né, qual dos 2 cachorros. Um se chama raiva e o outro se chama compaixão, né? Aí a pessoa virou para ele e falou assim: mas no conflito desses 2, quem vence a briga? Aí o índio respondeu: aquele que eu alimento, né? Então, qual cachorro a gente está alimentando dentro da gente? O primeiro ou o segundo, né? Olha como as fisionomias mudam. O primeiro é o cachorro mais com raiva, né, raivoso. O outro já é com uma cara mais de alegre, de compaixão, né? Então, a gente tem esses 2 dentro da gente, né? Aquele que a gente expressar, se mostrar para os outros, é aquele que a gente alimenta. Então, se a gente alimentar nosso coração com raiva, né, com essa fisionomia, a gente vai passar essa imagem para as pessoas, né? Se a gente já alimentar nosso coração com amor, né, com compaixão ao próximo, a nossa imagem vai ser do outro, um cachorrinho mais feliz, uma pessoa mais alegre, dócil, que as pessoas gostam de estar perto. Né? Então que a gente saiba que sempre vai ter os 2 dentro da gente. Aquele que vai ganhar, né, que vai se mostrar, é aquele que a gente alimentar. Tá? E aí, no Evangelho, Jesus fez essa passagem: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. O que quer dizer, né? O que será que ele quis dizer que os mansos possuirão a terra? Primeiro a gente tem que ter a ideia de que, olha só, o verbo que ele usa está sempre no futuro, né? Então o planejamento dele era sempre para o futuro, que a vida no futuro que era a nossa verdadeira vida, né?
Então, os mansos de possuir a terra, ele não quer dizer a terra no sentido material. Embora a gente saiba que os bens materiais fazem parte da vida terrena, hoje, né, vivemos aqui na Terra, a gente precisa, né, dos bens materiais, até por questão de sobrevivência, uma roupa, alimentação, uma casa para morar, a gente precisa disso. Mas a gente não pode colocar isso acima dos outros bens, que são os bens espirituais que a gente tem, né, os morais. E o que ele quis dizer que eles vão possuir a terra seria a visão no futuro, que seria um futuro sem violência. A terra no futuro seria um lugar bom para se viver, né? Seria um lugar sem violência que a gente vê hoje. Aí a gente pode se perguntar, né? Mas como assim? Se hoje o que a gente mais vê são violência, né? De toda hora. E a gente abre um jornal, abre uma televisão, a gente só vê violência, né? Como aqui, por exemplo. As pessoas já, né, desacreditadas, ainda mais, já era, acabou, desistem. Então a gente tem só alguns exemplos de violência ali, né, de respeito à natureza, drogas, corrupção, alcoolismo, violência. Então, como que a gente vai ter um mundo bom se hoje em dia a gente ainda vivencia isso? E aí, como a gente já viu em outras palestras aqui, a Terra está em processo o quê? De limpeza, né? Ela é um planeta de provas e expiações e está passando por um planeta de regeneração, né? Onde esses espíritos que já foram, reencarnaram, voltaram, mesmo assim não tiveram a evolução, né, não cresceram espiritualmente e continuam maus, né, eles vão ser expulsos, né, do nosso planeta. E aqui vão habitar realmente os bons, né? A gente sabe que a gente tem várias encarnações, né, para aprender aquelas 8 regrinhas básicas, não vai ser a primeira que a gente vai ter aprendido, mas que a gente está sempre em uma constante evolução e que esses espíritos que não conseguem mais evoluir, que continuam no caminho do mal, serão varridos do planeta. Então é possível sim que exista, né, futuramente esse mundo sem violência, como Jesus já prometeu lá atrás, né, há mais de 2000 anos. E aí vem uma questão do livro dos Espíritos, justamente perguntando se poderá implantar-se na Terra o reinado do bem. Né? E a resposta é o seguinte, que o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Então, como a gente já viu, né, a prática das leis de Deus, como a gente já falou em outras palestras, né, e o progresso moral, que seria a nossa evolução moral, né? A gente ser brando, ser pacífico, ser puro de coração, pobre de espíritos, como a gente já viu. Então, tudo isso esse progresso moral, e a gente estando de acordo com as leis de Deus, a gente está melhorando, né? E aí fará com que nós sejamos bons e habitaremos a terra que Deus prometeu o futuro, que seria essa terra, tá? E aí a outra passagem que ele fala dos pacíficos, bem-aventurados dos pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. De novo, né, o verbo é no futuro, serão chamados, né, que seria pro futuro. Todos nós somos filhos de Deus, mas por que só os pacíficos serão chamados, né? O que ele quis dizer é fazer uma analogia, que as pessoas pacíficas estão mais próximas dele, né, do Pai. Porque praticarem a fraternidade, a caridade que a gente fala, o amor, né, a paciência. Inclusive nesse capítulo, a paciência tem um destaque, né? Ele fala da paciência aqui nos pacíficos e depois ele fala da paciência novamente. Então não é por acaso, né? Porque a gente precisa realmente ser paciente. A gente sabe que no dia a dia é difícil, né? É trabalho, é trânsito, eu mesmo. Eu posso falar que eu peco na paciência no trânsito, eu não tenho paciência, fico, né, estressada. A gente sabe que precisa ser um pouco mais paciente com as pessoas. Então, a paciência, dentro do Evangelho, ele tem a seguinte passagem, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí a gente pode perguntar, né? A dor é uma bênção desde quando, né? A primeira reação que a gente tem quando a gente sente uma dor, uma decepção, alguma coisa do tipo negativo, é a gente culpar Deus, culpar o próximo, culpar todo mundo, né? Menos a gente não tem culpa. Então a gente tem que entender que a dor, ela é como se fosse uma professora na nossa vida, ela ensina a gente alguma coisa, né? E a gente sempre sai dela modificado,
né? Que por mais que a gente sofra naquele momento, a gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai sair modificado da dor, né? Então vamos ver a dor como algo positivo, porque sofrer todo mundo vai sofrer, ninguém está aqui, né, 100% feliz e vai passar a vida inteira sem nenhum tipo de dor. A gente vai sofrer, mas o que a gente tem que ter em mente é o saber sofrer, né? Aceitar com resignação o que vem pra gente, né? A gente sabe que a gente está nesse mundo de provas ainda e que a gente tem os resgates, né? Então o que é meu e não é de mais ninguém. Então que a gente tenha paciência para aceitar esses problemas que a gente tem, as dores, que a paciência faz parte do ser pacífico, né? E ser pacífico está dentro do que Deus espera da gente. Então que a gente seja paciente. Em todas as situações a gente pode pôr a paciência em prática, né? No dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, entre amigos, entre a família, né? Então a paciência está sempre presente na nossa vida e a gente sempre tem um jeitinho de conquistar ela e de trabalhar a paciência, né? Você é paciente? Olha, eu vou te falar que eu procuro ser, né? Mas que nem você falou aí essa questão da paciência, né? Você falou que você não é paciente. Não. Acho que ninguém é, na verdade, né? Você toma uma fechada ali, você toma aquele susto, seu coração vem na garganta, você não vai abrir o vidro assim e falar, vai com Deus. Ou se você chega em casa, tá lá seu cunhado lá sentado no seu sofá, comendo aquele último pedaço de doce que você guardou escondido na geladeira para ninguém pegar. Você não vai falar para ele, bom apetite, né, meu irmão? Você vai ficar com vontade de colocar veneno lá no próximo. Quando eu chego todo dia à noite em casa, eu fico pelo menos 40 minutos para achar um lugar para parar meu carro. Olha que delícia. Então, já perde a paciência de novo. E aí vai, né? Aí então, mas por que a gente é assim? Porque a gente é reativo. O ser humano é reativo. E por que a gente é reativo? Por que a gente tem essa coisa de reagir? Porque se a gente for pensar, a gente é educado assim até pela sociedade mesmo, né? Porque senão, se a gente não reagir, se alguém me xingou e eu não falar nada, o que as pessoas vão pensar de mim? Você não se demais. Que é isso? Por que ele não reage? Né? E a gente tem essa ideia errônea, né, de que é necessário a gente reagir à mesma altura, né? Mas se a gente for pensar, exige muito mais coragem da parte de nós, da gente, de não reagir do que reagir. Porque se a gente não reage, a gente vai ter que arcar com esse tipo de julgamento. E se a gente for julgado de qualquer forma, por que não então ser julgado por uma coisa que nos aproxima, né, do que Jesus ensina? Então a gente tem que se policiar, né? O Martin Luther King ele falava uma coisa que era muito certa, que é assim, se eu não me recordo bem, é uma coisa mais ou menos assim: a gente não pode acabar com as trevas usando as trevas, a gente só pode acabar com as trevas usando a luz. Exatamente, então a gente tem que melhorar dentro da medida do possível. Você é paciente, Tem que ela concentra. Eu contei para o William a semana passada. Você chega às 8h30, o vizinho botou um monte de pintura na tua porta, está chovendo para te atrapalhar, você quer fazer um desaforo, é complicado, né? Mas o importante é a gente não. Pelo menos não duvidar com palavras, porque em pensamento é impossível não duvidar, né? Não ficar irado com certas coisas. Nós somos humanos, né? Mas eu acho que a questão da paciência, para nós, é muito mais importante diante da doença, né? Quando nós estamos doentes, tem alguém doente para ser cuidado, né? Essa paciência que é fundamental a gente exercer, porque ela é uma paciência também da caridade, né? De termos caridade conosco e com aquele que está precisando também de nós. Então, com a morte, por exemplo, né, ter aquela aceitação, né, ter a paciência de entender que é difícil perder alguém, né, e se conformar e pensar que tem que agradecer porque está devolvendo um empréstimo que Deus te fez. Geralmente é triste, né, é muito doloroso. Então, a gente aprender a exercitar esse sentimento, eu acho que isso é uma forma de paciência que nos ajuda. E aquilo que eu falei outro dia, eu vou falar sempre, né? A contabilidade da vida, fora da caridade não há salvação. Quando a gente fica muito irado com alguém que tira a gente do sério, vamos procurar fazer alguma coisa boa para outro que precise, né? Para a gente ficar equilibrado naquela compensação, né? Porque é difícil, a nossa vida é bem difícil. Eu acho que eu sou paciente, bastante, mas não sou totalmente.
muita coisa que tira do sério. Mas eu acho que a paciência é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar, né? Não é que... Quando você tem problemas muito grandes, aí você vai ter paciência com as coisas pequenas que você não tinha quando era jovem, quando era criança. Então, à medida que a gente vive e passa por situações, você acaba você achando que aquilo não é. tirando de letra, aquilo que antes era um cavalo de batalha, Hoje não vira é uma mais. pulga. Você aprende, às vezes, escola, né? aos olhos dos outros, né? Que nem o William falou, você acaba escola da sendo bobo vida. e não é. Você está aprendendo a lidar com certas situações. É verdade. E pode ser um hábito, né? A gente pode Com desenvolver um certeza. hábito. Não é fácil, né? Não é. Mas tem que, senão para que a gente está aqui? Para passar batido não adianta Que nada. nem Tem você falou do trânsito. É assim, eu não chego a baixar o vidro e mandar a pessoa ir com Deus. Mas eu estou quase chegando lá. Eu não revido não de maneira nenhuma, porque primeiro que eu acho perigoso revidar, né? E segundo que a pessoa já está tão longe que ela não vai te dar nem ouvido. Você vai ficar falando em vão. Então eu falo, vai lá, que daqui a pouco eu chego também. E vamos que vamos. Eu acho que a gente aprende com isso. A gente não nasce, não. É um processo de desenvolvimento pessoal. E dominar o impulso interior, porque a cólera é uma coisa que está em nós, né? Sim, E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque é difícil. E orgulho, né? Porque E a gente cólera é do acha espírito, não é do corpo. A cólera é coisa do Mas nosso, ela do acaba nosso sendo espírito. física, porque se você ficar com aquele negócio Prejudica tentando o corpo. desejar um mal para alguém, o seu físico que sente. Exatamente. A resposta vem na matéria, né? Exatamente. Mas a cólera é do espírito, nós temos aquele cão raivoso dentro de nós, né? Que a gente precisa dominar e amansar, e é na experiência do dia a dia. Porque a natureza não dá saltos, né? Não. É verdade. Aqui eu coloquei para a gente não confundir, né? Ser resignado e ser acomodado. Então, eu vou contar uma historinha aí que eu acho que vai, né, exemplificar a diferença de cada um. Como a gente já disse, né? Ser resignado é a gente aceitar aquilo que vem pra gente, né? Então, segundo uma historinha que eu li, que é o exemplo da diferença, existia uma família, né? O pai, a mãe e 2 filhos. E o pai, ele era alcoólatra, ele era agressivo com os filhos, com a mulher, né? Então os filhos cresceram naquele ambiente, né, de agressividade, né, do pai não conseguindo fixar em nenhum emprego por conta da personalidade dele, né, ser uma pessoa agressiva, enfim. Bom, os filhos cresceram, né, cada um tomou seu rumo. Um dos filhos que teve sua profissão, foi bem sucedido, teve sua família, uma pessoa carinhosa, doce. Já o outro seguiu o caminho do pai, né? Era agressivo que nem o pai, não gostava de trabalhar, batia nos filhos, né, na mulher, era um exemplo do pai. E aí foi perguntado, né, para cada um deles, se os dois tiveram o mesmo exemplo, né, por que cada um seguiu um caminho diferente, né? O resignado é aquele que foi para o caminho do bem, né? Porque ele viu a situação difícil e ele fez alguma coisa diferente para mudar a situação. Então ele estava naquela situação, né? Ele via o pai daquele jeito e não queria ser igual. Então resignar é você aceitar a situação e mudar, né? Já que não está bom para você, é a gente ter essa perspectiva de mudar. E o acomodado é aquele que recebe, né? Não tá legal, então eu vou ficar por aqui. Que era o filho que foi pelo caminho do pai. Ele se acomodou com a situação, achou que era normal, né, o pai agir daquela forma, ser errado, e não fez nada para mudar. Então ele seguiu a linha, e aí a justificativa que ele deu, né, era o exemplo que ele tinha em casa. Então que a gente saiba muito bem a diferença de um para o outro, que a gente não seja acomodado nas situações, né, e sim resignados, que a gente receba aquilo, né, absorva, veja o que a gente pode fazer para melhorar, que a gente sempre esteja no caminho da evolução, da melhora, que a gente nunca se acomode com o errado, né? A gente não pode se acostumar com o mal e achar que está certo. E outro exemplo também de resignação que a gente pode ter é do Chico Xavier, né? Ele perdeu a mãe dele com 5 anos de idade, muito criança, e eles eram 9 irmãos, né? E quando ele perdeu a mãe, desses 9, 6 irmãos foram distribuídos entre madrinhas e padrinhos da família, e ele estava nesse meio. Então, tanto que ele conviveu com a madrinha dele, e
E ele contava que ele apanhava dela pelo menos 3 vezes por dia, né? Dava chicotada nele, batia nele, né? E a mãe dele aparecia para ele, né? Em espírito, a mãe dele aparecia e pedia que ele tivesse paciência, que ele tivesse resignação naquela situação. Por quê? Porque a madrinha dele, né, que fazia aquelas coisas com ele, ela era obsediada, então, ou seja, ela tinha espíritos obsessores ao redor dela que faziam com que ela fizesse aquela maldade com ele. Então a mãe dele aparecia para ele e pedia que ele tivesse, né, paciência com ela, que perdoasse ela. E realmente, né, ele se tornou uma pessoa mais que resignada, né, uma pessoa super do bem. Que ele poderia, por ele ter passado aquela infância tão difícil, ele poderia ser uma pessoa revoltada, né, acomodada ou ser agressivo igual, mas pelo contrário, né, ele foi uma pessoa resignada, teve paciência, né, que teve a caridade, né, de entender que aquela pessoa fazia aquilo não porque ela queria, mas porque ela tinha energias negativas ao redor dela. E mesmo assim ele se tornou a pessoa que ele foi, né, super do bem. Né? Então que a gente seja esse exemplo de resignação e não de